queridos amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o tema da estrutura da monografia. Bom, na aula anterior, de número 1, nós explicamos documentos científicos e usamos a palavra monografia para indicar TCC, para indicar dissertação de mestrado, tese de doutorado, entre outros documentos que nos falam de um único assunto ou tema. Agora eu queria explicar para você qual é a estrutura dessa monografia, né? Quando falamos da estrutura da monografia, estamos falando da organização dos capítulos. Ah, professor, quantos capítulos? Podem ser 5, 10, 15, 20? Eu acho que não. Então, uma monografia, seja TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, deve se limitar a poucos capítulos. A quantidade é você quem decide conforme a dimensão do seu trabalho, conforme os métodos de trabalho, conforme o objeto de pesquisa e a importância de abrir um capítulo após o outro. Então, porque basicamente nós queremos indicar que todos esses capítulos, sejam 5, sejam 6, não mais do que isso, porque 15 capítulos vai, digamos, diluir a informação em várias poucas páginas que não conduzem a nada. Às vezes nós abrimos um trabalho em banca onde o autor abriu 20 capítulos, 21 capítulos. E quando você vai analisar o conteúdo de cada capítulo, você vai encontrar duas folhas, duas laudas, talvez uma. Então ele acha que desenvolveu um capítulo quando na verdade foi um tópico. Nós podemos desenvolver essa habilidade de concentrar a informação, formando capítulos de acordo com uma estrutura lógica. É importante. Primeira coisa que nós vamos fazer num documento científico é caracterizar. Caracterizar o quê? O objeto da pesquisa. Do que ela trata? Bem, o leitor vai procurar essa informação. Do que trata a sua pesquisa? É uma etapa descritiva onde você caracteriza um instituto jurídico, um problema jurídico, fala do objeto da sua pesquisa, discute as definições variadas dos vários autores, diversos autores, caracteriza, significa, classifica esse instituto ou que é o objeto de estudo. Então, por exemplo, guarda compartilhada, eu vou ter que falar da guarda compartilhada, definir isso no primeiro capítulo. Vou discutir algum aspecto novo quanto à família, e eu tenho que falar do conceito de família. Eu tenho que caracterizar ou fazer um breve resumo, abordagem histórica da família. Eu tenho que caracterizar os tipos de família. Isso acontece nos primeiros capítulos, essencialmente no primeiro capítulo, bem? Onde você caracteriza, abrindo ou dando um título de capítulo, onde você vai depois abrir 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3 e assim por diante dentro dessa caracterização. Então, o que vai ser incluído no capítulo obedece a um objetivo. Caracterizar. O que é o nosso objeto de estudo? O que é o nosso problema? Bem, o segundo momento você vai explicar. Já você falou para o autor o que é guarda compartilhada, agora você vai mostrar para ele, descrever como que isso está regulado juridicamente. Por exemplo, o que relação isso tem com alguma outra instituição de cunho social, de cunho político até. É uma etapa onde nós explicamos, na explicação, nós explicamos onde estabelecemos ou como estabelecemos essa relação com outro aspecto, com outro instituto, onde nós vamos, inclusive, desenvolver pesquisas comparadas, onde nós vamos usar analogia, e abre espaço para outros capítulos ou até para a conclusão. Então, esse é o momento, além da caracterização, a explicação, onde nós vamos abrir capítulo conforme os métodos que nós usamos e conforme as informações que nós derivamos das pesquisas. Nós vamos abrir os próximos capítulos, segundo, terceiro, com esse objetivo, explicar.
porque já caracterizamos no primeiro capítulo. E a última etapa, o último momento seria a resolução. Então, nós temos 3 momentos importantes no documento. A caracterização, a explicação e a resolução. A resolução aqui discutimos da forma de fechamento no último capítulo e até na conclusão da monografia, até onde nós chegamos. O conteúdo irá compor um capítulo, isso já depende de vocês. A etapa de discussão e de resolução já está incluída, já incluímos a conclusão, já depende de vocês. Mas são os capítulos que vão fechando o seu discurso. Bem, isso do ponto de vista lógico e estrutural. Mas do ponto de vista lógico, formal, a monografia tem uma estrutura específica, bem parecida com a estrutura de um projeto de monografia. Bem, nós vimos também em outras aulas. Ela tem elementos pré-textuais, ela tem elementos textuais e elementos pós-textuais. Bem, igualzinho a um projeto, só que aqui mais desenvolvido, mais elaborado. Os elementos componentes da monografia, quando são ditos de pré-textuais, inclui a capa, a folha de rosto, a ficha catalográfica, a errata, se houver, se você errou alguma coisa, você vai colocar numa folha, independente ou anexo ao trabalho, como errata, indicando que foi cometido um erro, grafia, palavras, enfim. A folha da aprovação, essencialmente para as bancas de dissertação, mestrado e doutorado. Agradecimento é opcional, epígrafe é opcional, resumo na língua vernácula é obrigatório, você vai ter que apresentar um resumo do trabalho, um resumo em língua estrangeira também é obrigatório para o caso da pós-graduação, é exigido. Uma lista de ilustrações, se você quiser, conforme o tipo de pesquisa, lista de tabelas, também se você quiser, e tiver trabalhou com muitas tabelas, trabalhou com muitos gráficos, você faz uma lista para poder separar até e colocar a página onde constam essas figuras, tabelas, fluxogramas. Uma lista da abreviatura, quando você usa muita terminologia, você vai ter que ir usando essas abreviaturas como OAB, PROCON, você vai ter que fazer essa lista explicando por extenso o que significa, uma lista de símbolos, todo é opcional de acordo com o tipo de pesquisa. O que é obrigatório? O sumário. Você vai ter que estruturar um sumário, onde você vai colocar, diferentemente do projeto, você vai colocar aqui os tópicos dos temas, das seções e subseções com as páginas, para que o leitor saiba onde localizar essa informação. Um sumário. Alguns autores chamam de índice para os livros. No documento científico seria o próprio sumário. Dentro dos elementos componentes, agora textuais, nós temos uma introdução. Atenção, a numeração do documento começa aqui, um desenvolvimento e conclusões ou considerações finais. Geralmente se usa a palavra conclusão. Bem, dentro do desenvolvimento, nós abrimos capítulos. Colocamos vários capítulos e dentro dos capítulos o conteúdo também bem especificado. Como eu falei, capítulo 2 ou 2, não se usa muitas vezes a palavra capítulo, só para livros, para dissertações, para teses, simplesmente um número basta. 2, o título do capítulo, 2.1, 2.2, 2.3, por aí vai. Hein? Então, os elementos pós-textuais, nós temos aí as referências, que é obrigatória, porque a referência indica todas as obras que foram usadas, que foram citadas, essencialmente todas as obras citadas no texto têm que aparecer na referência. Isso é necessário e obrigatório. Um glossário, que é opcional, um apêndice, que é opcional, anexo, se houver anexo, também é opcional, e índice também, se você quiser colocar como opcional. Bem? Então, basicamente, seria essa a estrutura do trabalho. Eu queria agora apresentar rapidamente os elementos componentes desses elementos, dessa estrutura. Por exemplo, da capa, ela deve ser indicado o nome da instituição,
nome do autor, o título, subtítulo, se houver, o número de volume, se for dividido em volume, o local de publicação, o ano de publicação. Ela ficaria assim graficamente, olhando no nosso slide, assim, instituição, o autor, o nome do autor, o título da obra, enfim. Então ficaria graficamente assim. Hein? Então você vai colocar o nome da instituição, o nome do autor, o título do trabalho, o lugar onde foi elaborado esse trabalho e o ano. Na folha de rosto, igualmente, as mesmas informações, só que muda o espaço do parágrafo intercalado aí, caracterizando a natureza do documento científico. Então, trata-se de um trabalho de conclusão de curso, trata-se de uma dissertação de mestrado, onde você caracteriza qual é a instituição, qual foi o programa, qual foi a comissão para a qual você está apresentando esse trabalho. A ficha catalográfica, uma bibliotecária estrutura isso aqui, te ajuda, inclusive, existem modelos que caracterizam essas informações. O que é uma ficha? É a indicação dos dados relevantes da obra, né? Seja do livro, seja de uma dissertação, porque ela vai ser citada. Com certeza, esperamos isso, que alguém cite a minha obra. Então, quem cita o seu trabalho, cita um livro, ele vai procurar na ficha catalográfica esses elementos aqui. O título do trabalho, sobrenome do autor, nome do autor, o lugar da publicação, a editora, o nome do programa, o ano de publicação, a quantidade de folha, de página, enfim, que deve ser usado lá na forma de citação que nós vamos ver mais para frente, quando são diretas ou quando são indiretas. Tá? A errata que nós falamos que é opcional, nós temos aqui um exemplo de folha, número de folha, a linha onde está contida a informação que nós erramos, aí colocamos um exemplo, instituto, quando deveria ser instituto, então leia-se instituto, biologia, ou biologia quando deveria ser bioética, então corrija-se, entenda-se bioética. A folha de aprovação, como é banca, então precisa desse modelo interno como folha para que os membros da banca assinem a sua dissertação ou monografia. A dedicatória é opcional, mas nós podemos inserir um texto dedicando agradecimentos também. É opcional, agradecendo aos familiares, enfim, os colegas. Nós podemos, inclusive, indicar um epígrafe, destacando a frase, pensamento de um autor, sempre relacionado à nossa obra. Bem, nós devemos elaborar um resumo, que seria mais ou menos um fragmento, umas 500 palavras, contadas graficamente, onde você vai colocar do que trata o trabalho. Por exemplo, no presente trabalho se aborda o direito à educação nacional brasileira. Trata-se de um assunto, vejam que eu não estou falando em primeira pessoa. Então, eu estou, inclusive, colocando aqui os métodos, o tipo de abordagem, a conclusão a qual se chega. Chega-se a essa conclusão, não? Se conclui que é uma falta de compreensão do plano nacional acerca da educação. Palavras-chave seguidas desse sumário. Geralmente se aceitam até 5 palavras-chave, alguns programas aceitam até 3 palavras-chave, mas elas estão associadas ao título e ao tratamento interno do trabalho. O caso do resumo na língua estrangeira, eu coloquei aqui como exemplo o espanhol. Eu tenho que fazer a tradução desse texto para o inglês, para o espanhol, para o francês, para o alemão, para o italiano, conforme a língua que seja usada e autorizada pelo programa. A lista de ilustrações é opcional, optativo, você usa ou não conforme a quantidade de ilustrações que você usou no texto. Se são muitas, deve usar. Se são poucas, obviamente, se for uma, então não se recomenda usar. Tabelas, do mesmo jeito, mesmo caso. Então, se você usou muitas tabelas, você tenta caracterizar essas tabelas, inclusive colocando o número de páginas onde elas se encontram. E atenção, se não são documentos elaborados por você, você vai ter que citar a fonte. Bem, a fonte do mapa, a fonte da foto,
a fonte, de onde você tirou isso. Foi da internet, você coloca as informações que caracterizam o lugar onde você tirou ou retirou essa informação. Bem? Listas de abreviatura, quando você, como eu falei, usa muitas delas, então, você coloca por extenso, só para esclarecer o autor do que você está falando quando você coloca essas siglas aí reduzidas. Listas, os símbolos, lista de símbolos, quando você, uma dissertação muito técnica, você vai ter que explicar, pelo menos caracterizar, o que significa o símbolo que você usou no seu trabalho. O sumário, que já falei que é obrigatório, que seria a relação, o elenco dos principais elementos que ordenam no trabalho. A palavra sumário se refere se coloca de forma centralizada, geralmente. Os elementos textuais também se colocam, e o epígrafe também se colocam graficamente de forma centralizada. Os elementos textuais, introdução, desenvolvimento, conclusão, são partes essenciais do trabalho. A parte inicial do trabalho, que contém a problemática, que contém os objetivos do trabalho, que contém o vínculo do trabalho com a área de concentração do programa, que você cursa, do mestrado, área de concentração do mestrado, doutorado, a linha de pesquisa na qual você considera que foi vinculado ao trabalho, os objetivos, já falei, a metodologia do trabalho e uma indicação do conteúdo de cada capítulo. Bom, no primeiro capítulo, aborda-se tal, para que o leitor saiba sistematicamente o que você e como você tratou esses assuntos no decorrer do texto, mesmo antes de ler. A introdução tem que ter a função de esclarecer o leitor a respeito do conteúdo do trabalho. Esse é o objetivo. Então, o desenvolvimento é um aspecto importante, principal do texto. Não há texto sem desenvolvimento. Corresponde ao corpo do trabalho. A essência do trabalho está colocada na forma de capítulos, ou na forma de seções, ou subseções, onde você vai colocar, vai discorrer, vai explicar, vai citar os autores, da forma que for, e finalmente a conclusão, onde você vai colocar nessa conclusão quais são as considerações finais a qual o autor chegou com essa pesquisa. Depois nós temos os elementos pós-textuais, tem o acréscimo da referência bibliográfica, muitas vezes se coloca a palavra referência, nos livros se coloca a palavra bibliografia, no caso dos trabalhos científicos, digamos artigos científicos, dissertações, se coloca essencialmente as obras que foram citadas. Bem, tenho visto muitos trabalhos com um elenco de referência de 5, 6, 7 páginas, desnecessariamente. Foram obras, tudo bem, que algum dia foram lidas, mas não fazem parte do trabalho. Se você considerar todas elas, você vai ter mais referência, mais bibliografia do que o próprio corpo do trabalho, que é a própria sistematização do trabalho. Então, glossário, que seria a relação em ordem alfabética das palavras e expressões utilizadas no texto, não é necessário, quando, a não ser que seja um texto bem denso, com informações e uso de palavras técnicas desconhecidas. O apêndice, um texto ou documento elaborado pelo autor a fim de complementar a sua argumentação, é identificado por letras maiúsculas, enfim, esse também não é necessário. O anexo, quando você faz referência a uma legislação, a um documento que não está disponível, ou a um modelo que você elaborou, você coloca como anexo, no final do trabalho, ou seja, anexo A, anexo B, anexo C e assim por diante. Bem, os elementos pós-textuais, nós temos aí também o índice de assunto, e finalmente, que também é opcional, e finalmente a capa final, onde você, se colocar alguma informação, no caso dos livros, você vai colocar o código de barra, onde você vai colocar um texto simplificado que caracteriza também o trabalho, a importância do trabalho, você coloca lá nessa capa. Nas dissertações,
pois simplesmente não se usa a capa final para colocar informações, e sim a capa inicial. Bom, essa é a estrutura básica que nós indicamos para esse tipo de pesquisa. Eu gostaria de agradecer pela participação e a escolha de vocês por esse curso e continuo a convidar vocês a que participem das próximas aulas. Muito obrigado. Boa pesquisa.